uma melhor noite para todos. E como estamos? Reinando? Reina. Não esqueça disso. Porque o dia que esquecermos, certamente vamos sofrer um pouco. Até voltar novamente a reinar. E eu quero, nessa noite, trazer mais uma palavra da sobre edificação. Abençoados, o que é sobre edificar? Vamos pensar nisso. Edificar sobre alguma coisa. Edificar sobre alguma coisa que já está edificada. Bom, por exemplo, eu vou sobre edificar aqui em cima, né? Então eu vou construir em cima dessa construção, respeitando o quê? As paredes que já estão sobre o fundamento, que permite que você faça mais 1 ou 2 ou 3 andares, né? Então você vai o que? Sobre edificar, porque já existe uma edificação e você e eu temos que respeitar, porque se nós colocarmos uma parede fora dessa aqui, ó, nós corremos o risco de estragar toda a construção. Então a sobre edificação é muito séria e ela edifica igualzinho está debaixo. Vai subir. Então nós fazemos isso. Veio o fundamento de Paulo, lançou, que é Cristo. Veio outro, o edificador José Luiz edificou, e nós agora estamos sobre edificando. Então eu tenho que respeitar o que foi feito aqui embaixo, senão eu estou fora. Eu estou considerado um péssimo construtor e vou estragar a casa todinha. Então pesa essa responsabilidade. Então a sobre-edificação é muito séria. E o que eu tenho dito, não adianta você só ser conhecedor da graça de Deus. Você tem, e eu, uma responsabilidade. Além da pregação, eu tenho que ter sido purificado na minha mente, descontaminado de toda a religião. Tudo que foi pregado, alguém tem que limpar a minha mente. É o que Paulo diz lá em Romanos 12, né? Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Alguém tem que renovar a mente, porque nós estamos vivendo um quadro muito triste. Depois que descobrimos a graça, um quadro da religião, que ela é destruidora, porque não ensinou corretamente a nós qual que é o plano de Deus para a nossa vida. Então todo pregador que prega essa graça, se ele não foi limpo pela palavra, ele é um pregador apenas. Ele não tem compromisso com o Senhor e nem com a edificação, que no entanto eles pregam edificando. Como vai edificar se já fomos edificados? É a mesma coisa você passar numa faculdade, uma disciplina, ou direito, ou medicina, seja qual for, você encerra o curso, depois você volta tudo de novo. É perda de tempo. Você não aprendeu. Ou então a pessoa não entendeu nada. Então é o que está acontecendo, eu tenho visto. Então, para sobre-edificar, tem que ter sido edificado. Senão, não passa no crivo de Deus. Paulo enfrentou uma situação dessa. Ele diz, há muitos pregando. Um prega por causa de ciúme, outro prega de inveja, outro prega por causa de dinheiro e outros pregam por amor, né? Agora, tem que ter passado por alguém limpando a mente para que a pregação não fique contaminada. Eu tenho visto muitos levantados aí por conta própria e pregando essa graça. E eu ouço, quando eu vou passando o crivo, cheio de erro. É muito bonito o que prega, mas para quem foi edificado, detecta aonde está o erro. E é o que eu tenho visto, e pessoas ouvindo,
e Paulo diz um pouco de fermento, leveda, estraga, apodrece toda a massa. É querer sobreedificar sob uma construção que não conhecem. Os pormenores que foram trazidos ali para que você seja um pregador autêntico dessa graça. Bom, vamos aguardar e continuar pregando. Eu sei que essa pregação, uma hora vai explodir. Eu recebo dessa forma. E nós vamos tratar aqui de um assunto que foi tratado na graça por José Luiz, na edificação. E eu quero fazê-los lembrar da sua vida na edificação para sobre edificação. Baseado no livro de Filipenses, a partir do versículo 4 ao 7. Vamos lá. A qual o tema é: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Isso é graça. Isso é a palavra de Paulo, dentro das 14 epístolas de Romanos a Hebreu. E ele diz aqui, no 4, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então a carta aos Filipenses, o título é Alegria. Tem várias posições de Paulo convocando a igreja para as felicidades. Aonde? No Senhor. Quem está no Senhor é sempre alegre. Pode acontecer o que for, a tristeza não invade o coração, porque um coração triste leva à morte. Agora um coração alegre constitui um bom remédio e aformoseia o rosto. Então ele convida sempre a igreja: alegrai-vos sempre. O que é sempre? Aí você fala, não, de vez em quando, mas não, então não é sempre. De vez em quando, pode ser que de vez em quando há algum deslize na minha vida, na sua vida, mas essa não é a vontade de Deus para nós. Ele quer que sempre alegremos nele, porque ele é Senhor dos céus e da terra e de tudo quanto nela habita. Então o que acontecer é sobre os cuidados de Deus. Então eu me alegro, porque se ele fez, é porque é bom. Assim é, pessoal. Aí ele diz mais, seja, ao verbo imperativo novamente, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Olha, a moderação, abençoado, é algo que deve frutificar na nossa vida, porque nós somos uma árvore boa. Você recebe assim? Plantada junto aos ribeiros de água, que no seu devido tempo dá o quê? O seu fruto. Então nós, como filhos de Deus, somos como uma árvore plantada aos pés do Senhor, que é onde há a abundância do conhecimento da palavra, e ela emite essa alegria no nosso coração. E a moderação. O que é uma pessoa moderada? Vamos pensar aqui juntos. Hein? É uma o quê? Ajuizada, tranquila, bem com a vida, de bem com as pessoas, prudente, discreta, criteriosa, olha aí, equilibrada, prudente. Então essa é uma pessoa moderada. Dificilmente você vê alguém desse jeito. Por quê? Só a graça tem competência de nos dar essa vida. Só, mais ninguém. Porque a moderação, ela não é encontrada porque as pessoas, porque ela é um fruto do Espírito. E ela precisa de ser o quê? Implantada. Você não nasce com isso. É algo que precisa de ser trabalhada na minha mente e na tua mente. É o quê? A renovação da mente. Uma mente renovada, quando ela abre a boca, sai o quê? Palavras de moderação. E ele diz aqui,
seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Olha que compromissos violentos. Começa de dentro da sua casa para fora. Aqui a gente, talvez, no lado de fora, como você não convive, Ser moderado. então você pode produzir esse fruto. Quando chega na família. Mas quando entra na família ou nas pessoas que convivem mais perto de ti, seja conhecida. O que é seja conhecida? Seja vista na minha vida e na sua vida o que? Moderação. Isso tudo que nós falamos que é moderação. Ajuizado, controlado, criterioso, discreto, equilibrado, prudente e N coisas. Isso é possível? Sim, uma vez que você foi renovado pela palavra da graça de Deus, que tem poder. Ela tem poder para mudar a nossa vida, porque nós deixamos o tempo da carne e passamos para o tempo do Espírito, porque nós não sabíamos que nós temos alma e espírito dentro de nós. A alma, como ela é invisível também, ela é notada como espírito. As pessoas, um tratamento espiritual, vamos orar por ela, vamos levar no psicólogo, no psiquiatra, ele vai tratar com ele, a sua alma, o seu sentimento. Ele não vai mexer no seu espírito, porque ele não é espírito, e ele não tem as 14 epístolas de Paulo afinada na sua mente, na sua vida. Então a boca fala e está cheio o coração. Nós vimos o mundo passando por uma situação difícil e os moderadores do mundo estão aí com as suas poesias, com as suas frases bonitas, com a sua autoajuda para melhorar um pouco a situação do mundo. E nós vimos que eles não conseguem. Porque a alma é desenfreada. É o que nós falamos, Jesus dizendo que o Espírito que dá o quê? Vida. A carne, quer dizer, a alma, para nada aproveita. Ela é indomável. Ninguém consegue domar a alma. Tem pessoas que hoje a gente vê em grande quantidade pessoas desequilibradas. E a gente conhece aquelas pessoas. Quando passa na rua, perto da sua casa ou no trabalho e diz, essa pessoa é muito nervosa. E ela é conhecida por todos dessa forma. E são muitas pessoas. Então, a palavra diz, seja conhecida a vossa moderação perante todos os homens. Quando fala todos, são quem? Todos. Aquela pessoa não vai ver nunca, porque ela não gosta de mim. Lá você vai ter que conquistá-la. Porque se você não fizer isso, ela não vai te conhecer como uma pessoa moderada. Então é um desafio. É um desafio para nós. E graças ao Senhor que Ele nos deu a sua graça. Ele dividiu na nossa mente lei e graça. A lei e a graça. Porque antes nós não tínhamos isso dividido na mente. Então nós não sabíamos como se comportar, como fazer as coisas. E hoje não. Nós dividimos. Nós sabemos que temos a alma e temos o nosso espírito. E que nós devemos fazer morrer a nossa natureza, alma terrenal. Como? Não alimentando ela mais. E alimentando o quê? O nosso espírito. Pelo quê? Pela palavra. Então, abençoado, hoje nós podemos ser conhecidos com a nossa moderação. Se o quê? Se aplicarmos a palavra da graça no nosso coração, na nossa mente. Crescer na graça e no conhecimento. Porque todas as pessoas nos vê. E olha que interessante aqui. Paulo quer que nós sejamos participantes da sociedade. Ele diz, seja a vossa moderação conhecida por todos. Então nós temos que relacionar com muita gente. Porque quando é que uma pessoa conhece alguém? Quando ela convive com ela. Você
de vez em quando conversar com uma pessoa, eu posso me maquiar e fazer aquela pessoa achar que eu sou um santarrão. Só que isso dura pouco, porque de repente aquele que viu que eu não sou, chega lá e te entrega. Por isso que a nossa vida perante a sociedade tem que ser que Cristo. Carta lida por todos os homens. A sua moderação, quer dizer, o seu equilíbrio, o seu controle tem que ser visto por todos. Diante de quê? De situações. Vocês chegaram aqui e falaram do homem que suicidou, que matou uma criança. Olha, seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Nós falamos da semana passada sobre a pureza que nós temos na nossa vida. E ela faz com que nós enxerguemos as pessoas diferente. Porque nós nos colocamos sempre no lugar do outro. Não para fazer o mal de que ele provocou, para sentir o que fez aquela pessoa fazer aquele mal daquele jeito, sendo que isso não passa na sua cabeça nem na minha cabeça. E como aconteceu aquilo? Alguma coisa aconteceu no percurso da criação dele que gerou isso. E nós sabemos que é a falta de conhecimento. É o que Jesus diz: errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Porque quem conhece o poder de Deus pensa 1 milhão de vezes. Aliás, nem pensa o mal, porque ele é renovado pela palavra. Né? Então, nós estamos tendo o privilégio de sermos o quê? Renovado e transformado. É um processo, é lógico que aqui não tem varinha de condão. Aqui tem a instrução para você e eu colocarmos o quê? Em prática. Colocar em prática diante da situação. E você mesmo que vai te julgar. Paulo diz: julga-se o homem a si mesmo. Por que está sendo julgado? Porque ele está fazendo alguma coisa. E nós que recebemos a graça de Deus, que somos abençoados, perfeitos, completos, mais que vencedores, andamos no Espírito, temos a consciência do fruto do Espírito, a nós é mais cobrado. Porque temos olhos iluminados para enxergar melhor do que as pessoas. E temos o que? O domínio próprio. A moderação anda junto com o domínio próprio. E ele diz aqui que nós temos que participar da sociedade. Temos que participar. Seja a vossa moderação conhecida. Então, esse conhecimento é porque você faz vários relacionamentos e contatos. E as pessoas viram você e eu em alguma situação e eles detectaram que você é moderado. Você já viu aquela história que a pessoa fala: se fosse eu. Não é assim? Se fosse eu. Se fosse eu. Eu vou dizer, viu, minha amiga? Eu tinha partido para cima. Essa pessoa não é o quê? Moderada. Porque ela não sabe a consequência daquela atitude. Que ela pode tomar ali repentinamente e trazer um transtorno maior do que aquele que já está estabelecido. Então, seja conhecida a vossa moderação diante de todos os homens. Perto está o Senhor. Então o Senhor, o que ele faz? Ele está analisando cada um dos filhos na sua posição. E você sabendo que está perto o Senhor aonde? Em mim, em você, você aquieta o teu ânimo. Que isso vai fazer um bem tremendo para quem? Para mim, para você. Porque não cometemos o erro. E essa palavra que nos dá esse poder, pessoal. Assim é? Ela nos dá esse poder de podermos ser diferente perante as pessoas. E nós temos um privilégio aqui em Hebreus 12, 22, olha que lindo isso. Que nós já conhecemos na edificação. Ele diz,
Mas tende chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo. Você já chegou. E nessa cidade há o quê? Ordem, há poder, há instrução, há conhecimento que tem poder para transformar a nossa vida. Isso está onde? Na mente. Você já chegou na sua mente, na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e as incontáveis hostes de anjos e a universal assembleia e a igreja dos primogênitos. Nós somos os primogênitos de quem? Cristo. Cristo é o que? Nosso irmão maior. E nós somos os primogênitos de Deus. Então você chegou, então você tem esse poder. Não é por força e nem por violência, mas é pelo quê? Pelo Espírito. E espiritualmente, que está na mente, você faz parte da cidade dos Deus vivos. Nós falamos sobre assentado em regiões celestiais. Essa é a cidade do Deus vivo. Aonde? Aqui na terra. Você decide. Porque você tem o discernimento que anjos, que são espíritos, estão em volta de nós. Então nós temos uma posição diferenciada, pessoal. E as pessoas, os homens, têm que conhecer isso. Então, na sua casa, no trabalho, nos relacionamentos, nós temos que mostrar que somos moderados. Somos filhos do Deus vivo. E chegamos à cidade do Deus vivo, aonde? Na mente. Porque tudo é na mente, tudo, pessoal. O seu corpo, ele depende da sua mente, porque senão você estraga ele. Porque o resultado do nosso corpo é identificado pelaquilo que você e eu temos na nossa mente. Se a mente está educada, moderada, então ela tem moderação no comer, ela tem moderação no beber, ela tem moderação no dormir, em todas as áreas. Não é aquela pessoa desenfreada. Tem pessoas que são desenfreadas, eu era um desenfreado. Mas depois que a palavra veio, eu comecei a me encontrar nessa cidade do Deus vivo. Aonde está o Senhor e os seus anjos. E eu e você, que fazemos parte da igreja dele. Então a minha mente foi mudada, então meus comportamentos também estão sendo cada dia mudados. Como falamos, não é varinha de condão. Aqui não existe pôr a mão em alguém, orar e aquela pessoa mudar. Não é dessa forma. É um crescimento ajuizado, com entendimento. Você sabe o que você está fazendo. Não é aquela coisa de falar, eu mudei, estou sentindo melhor. Não é isso. É de fé em fé, de glória em glória. É crescimento. É dia após dia. É dia após dia que vai sendo mudada a minha vida e a tua vida. Assim é? Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. E temos temor de Deus. Quer dizer, não é medo, é o que? Respeito. Porque Ele habita onde? Em nós. Cristo habita em nós, então nós temos que respeitá-lo. E ao respeitá-lo, com a sua doutrina, você e eu somos conhecidos por todos os homens. Na nossa o quê? Moderação. E uma pessoa moderada, ela flui no rosto dela isso. As pessoas olham e vê, é bem tranquilo, hein? Porque eu tenho a moderação que não deixa a minha carne me envergonhar. Porque a carne o quê? Envergonha. E quando todo mundo está falando contra, eu vou dizer com você, não tem como. Você vai ter que mudar. Porque se todos falam, é porque tem situações a ser arrumadas na minha vida e na tua vida. E eu gosto que quando as pessoas falam, porque está escrito também que é loucura quando todos os homens te louvar, ninguém falar mal. Também não dá certo, né? Não dá certo. É uma moderação, nem todos muito lá, nem todos muito cá. Mas
Nós precisamos dessa palavra, porque ela nos leva a uma posição onde o nome do Senhor é louvado. Ele tem que ser louvado na minha vida e na sua vida. E isso é o quê? O caminhar. Os seus filhos têm que ver. Os seus parentes têm que ver. Eles falam, mudou mesmo. Porque para pregar para parente é muito difícil. Você pregar essa graça para parente que te conhece, que me conhece, e viu que nós não éramos fáceis, tínhamos cometido muitos erros, então o profeta não tem honra na sua própria casa. Mas se mudar é inquestionável. Se eles veem que eu mudei, que você mudou, e falam, essa doutrina deles é forte demais, porque nós éramos da pá virada. Nós não tínhamos freio na língua, nós éramos mal educados, briguentos, faladores, não pensa para falar, machucava as pessoas e ainda honrava dizendo, eu sou assim mesmo. Aí as pessoas falam, mesmo. Então você não é moderado. Então eu não penso que Deus está perto de mim. Eu não respeito Ele. Aí a vida vai ficar complicada para nós. Então nós precisamos de ser conhecida por todos os homens, mas com moderação. Eles vão ver se errando, sim, porque a moderação, ela te dá o direito de errar. Por isso que é chamado moderação. Você comete um erro aqui, mas logo você está o quê? Reparando aquele erro. Aí ele fala, moderado. Ele cometeu o erro e ele mesmo arrumou a casa. Seja a vossa moderação conhecida por todos. Porque lá em Romanos 15:7 ele diz, fomos acolhidos por Cristo. Ele te acolheu. Ele diz lá em João 15, não foste vós que escolhestes a mim. Pelo contrário, eu que vos escolhi e vos dei uma ordem, para que dê fruto e o vosso fruto permaneça. Ser moderado é algo que tem que permanecer. E isso vai acontecer onde? Primeiro você ouvindo e depois julgando isso. Como os bereanos. Consulta isso. Analisa isso. Se apegue nessa palavra, porque ela tem poder para nos transformar. Eu nunca pego me esforçando, não. O que eu faço? Eu ouço a palavra e confesso a meu favor. Ela que tem poder de me transformar. Eu não tenho. Só a palavra. Eu não tenho. Você não tem. Porque a carne, a tendência da carne é o quê? Inimizade contra Deus. A carne é nossa inimiga. O Espírito é que dá vida, é o nosso amigo. E essa nave, teu corpo, precisa de ser o quê? Conduzida pelo Espírito. Não é que Paulo diz em Gálatas 5? Andai no Espírito e jamais satisfareis o desejo da vossa alma, da sua carne. Porque a alma milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, contra a alma, para que não faça aquilo que deseja. Então você e eu temos que alimentar muito o nosso Espírito, fazendo com que essa palavra permaneça na nossa mente. Diante de qualquer situação, ela vai apitar. É o alarme. Cuidado. Olha o que você está fazendo. Ela vai te lembrar que você é um abençoado, um moderado em todas as coisas. E isso vai fazer com que nós cresçamos isso. E todos os homens vão chegar a ver isso na minha vida e na tua vida. Assim é? E olha, e nós estamos no lugar certo para treinarmos isso. É nesse mundo que inteiro jaz do mal. Ele é próprio para isso, meu. Porque você vê maldade em cima de maldade. E que se nós não aferirmos o nosso espírito com o Espírito de Deus, nós vamos cair no mesmo erro que as pessoas estão caindo, julgando as coisas e punindo com as suas próprias mãos. Nós somos
um corpo de bênção e não de maldição. Então nós não deferimos maldição para ninguém. Se a pessoa já está errada, ela já está numa maldição completa. E eu vou empurrar mais para aquela situação? Não vou. Eu não vou ser aquele apontado como mais um malfeitor. Não serei. Eu serei aquele que ou fica quieto ou faz o bem. Assim é? Assim é. Seja a vossa moderação conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Cristo habita em mim, em ti. Você conhece bem a história de Jesus de Nazaré, que a religião tece isso muito bem. E Jesus de Nazaré andava nas ruas, nos bairros, nas cidades, nas casas, sempre pregando o quê? O bem. No seu ministério, você não viu uma sequer ação de Jesus brusca. Você não viu. E ele era um homem como nós somos. Só que ele tinha o quê? Cristo. Cristo estava na vida de Jesus. E ele cresceu nisso. Então, as reações dele eram espirituais. Porque a palavra encontrou lugar na sua mente. Então, se você e eu fizermos a mesma coisa, então seremos identificados como o próprio Cristo na terra. Assim é, pessoal? E começa na tua casa, na minha casa. Não tem como. Eles que vão. Ali é o quartel-general, onde vão ser o que? Treinados para ser conhecidos por todos os homens como pessoas o que? Moderadas. Assim é? Essa é a palavra que eu tenho para vocês nessa noite. Assim é? Ah, papai. Assim é?